Olá, meus amigos, aqui ó, o cliente aqui fez aqui uma reforma aqui nessa parede, e aí então ele colocou essas duas portas aqui, ó, tá vendo? Ele colocou essas duas portas, e aí eu vim fazer o acabamento da pintura, porém ele não tinha a pintura, que era esse verde folha aqui, ele não tinha mais essa tinta. E a única tinta que ele tinha era esse verde limão. Então o que acontece? Fez o acabamento aqui das portas. Porém, a única massa que tinha, a única tinta que tinha era essa tinta aqui, ó. Tá vendo? É justamente a massa para textura. Justamente a massa para textura aqui, ó. Então o que acontece? Como aqui já era pintado de textura, e aí tinha que pintar também esse outro lado, o que é que se faz? Você pinta a textura que já existe. Caso não tenha tinta acrílica, você pinta ela também com a própria massa de textura, com a própria tinta de textura, certo? Aí você vai usar assim, ó, você vai usar um rolo, o rolo médio, para quando ele passar aqui, ó, na parede, ele não ficar grosso demais, certo? E não fechar a textura antiga, aquela forma, certo? Para não ficar grosso demais e também não ficar fino demais. Então você usa a própria textura que você já esteja pintando aqui, ó, bem molezinha, tá vendo, ó, num ponto, e aí você vai simplesmente passar ela na parede como se estivesse fazendo uma pintura normal, tá bom? Essa é a dica. Se você não tem uma tinta acrílica para pintar, mas tem a tinta de textura, você pode pintar também da mesma forma, caso a parede já seja de textura, tá bom? Um abraço.